Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. E a dica de hoje nós vamos falar sobre 3 fórmulas que são importantes para você que usa o Excel 365. Vamos entendê-las na prática? Planilha na tela! Bom pessoal, nós vamos falar de 3 fórmulas que eu considero muito importantes para você que está usando o Excel 365. Mas quais são elas? Bom, eu vou mostrar uma em cada planilha e mostrar situações que você pode utilizar. Vamos lá? Planilha 1. Olha a nossa planilha 1. Nessa planilha eu tenho aqui, unidade, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos imaginar que o chefe pediu para você separar esses dados, os dados do Rio de Janeiro e os dados de São Paulo. Como que você poderia fazer? Vou copiando e colando, tudo bem. Mas se tem uma infinidade grande de dados, como que você faz? Você vai ter que pensar em algumas outras soluções, como filtro avançado, até o próprio filtro para copiar e colar como valores, enfim. Aí você vai ter que utilizar algumas estratégias. Mas o Excel 365 ele tem algumas vantagens, como o uso dessa função, a função filtro. Vamos entender lá na prática? Olha só. Eu vou colocar aqui unidade e vou colocar SP, tá bom? E aqui embaixo eu vou copiar esse cabeçalho e colocar aqui. Professor, eu vou digitar. Fica tranquilo, fica tranquila, que o importante é você montar essa estrutura aqui. Agora a gente vai montar a nossa fórmula, tá? Eu vou colocar igual filtro, abro parênteses. Primeira coisa que ele pede é a matriz. Então eu vou pegar aqui do primeiro valor, puxo até o seu último correspondente na linha e vou descendo até lá na parte inferior. Ok? Prontinho. Ponto e vírgula. Incluir, pessoal, é um outro argumento. Eu até falo para o pessoal nos cursos, nas aulas, que incluir seria o critério. Qual que é o nosso critério para filtrar os dados? É o SP. Então, eu vou pegar a coluna que contém o valor de SP, que no caso é a unidade. Então, eu vou selecionar ela aqui, Prontinho. Selecionada, igual. E vou clicar na célula que tem o SP. Se vazia a gente explica no outro momento, tá? Vamos entender o funcionamento desses 2 argumentos que são fundamentais para você fazer o uso da função filtro. Vou dar um Enter, repare que ele fez. E se eu mudar aqui, professor? Nossa, mudou também, mudou. Olha só. Então você acabou fazendo uma filtragem dos dados daquela tabela, fazendo essa separação das informações. Tudo bem? E aí você poderia melhorar, né? Fazer uma soma, né, desse intervalo. Mas se for maior, então você aumenta o intervalo por intervalo que você quiser, tá bom? Mas o importante é entender que você conseguiria até trazer esse total. Se eu colocar SP aqui, vai trazer o valor de SP. Deixa eu pegar a coluna, formatei como moeda. Olha lá, vou colocar aqui, bordinha, prontinho. Aí você pode até selecionar aqui, fazer uma formatação condicional, para colocar borda automática, enfim. Aí é com você depois. O principal intuito é ensinar o uso da função filtro. Tudo bem? Bom, antes de irmos para a próxima planilha e para a próxima função, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que eu estou apresentando são 3 formas que eu considero muito importantes no seu aprendizado no Excel 365. Você quer aprender mais? Que tal conhecer o nosso curso? Link na descrição e no primeiro comentário fixado. www.cursoexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chega no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E se você está visitando o site agora, olha só, converse com a nossa equipe no chat de atendimento. Pergunta lá para a Juliana, para o Kevin, tem cupom hoje? Quem sabe tem um cupom aguardando você a começar a aprender Excel para ontem com a gente. Clica lá e converse com a equipe. Agora, vamos retomar. Bom, estamos agora na planilha 2. Vamos imaginar que o teu chefe agora, ele quer colocar aqui os dados, né, pessoal, de um modo mais, como dizer para vocês, separado. Então você já sabe o uso da função filtro, correto? Então se eu aplicar o filtro, vou separar aqui a nossa matriz primeiramente, esses valores,
ponto e vírgula. Vou clicar aqui na unidade, tá bom? Ó, e colocar igual a RJ, tá? Então você separou aqui. Mas se eu quero separar agora, por exemplo, o de São Paulo, eu vou copiar os dados, vou vir aqui, ó, vou colar, mas ao invés de RJ, vai ser SP, tá bom? E professor, tá fora de ordem, é só pegar ela aqui, ó, eu mover aqui para baixo, ó, que aí você consegue até montar o cabeçalho e deixar na mesma estrutura. Eu vou explicar um negócio que eu acho que é muito importante de vocês entenderem o uso dessas funções do Excel e quando que elas podem ser usadas, né, para um melhor entendimento do que você realmente deseja, tá? Vamos fazer uma suposição que o teu chefe ele quer uma classificação dessa tabela aqui, ó, do Rio de Janeiro. Como que você poderia classificar esses dados, gente? Olha só, agora o professor vai ter que fazer uma caquinha aqui, eu vou inserir mais colunas, ó, só para fazer a classificação, depois a gente vai fazer tudo uma vez só, ok? Então deixa eu copiar aqui. Então olha só, se você fosse classificar, ok, ó, essa matriz aqui, você deveria informar o índice de classificação. O nosso índice de classificação vai ser o 3 aqui, ó. 1, 2, 3, coluna 3, que é de faturamento. Ponto e vírgula, ordem de classificação. Eu vou colocar, ó, descendente, -1, tá bom? Vou fechar e vou dar um Enter. O que que ele fez? Ele acabou de classificar agora do maior para o menor valor. Então vamos fazer a suposição que o teu chefe precisava saber qual que é o maior ao menor valor daquela tabela de dados. Caramba, professor, então ele faz a classificação? Faz sim a classificação. Então eu estou classificando aquele filtro que eu tenho aqui. Então se eu tivesse aqui nessa fórmula, aplicado classificar, olha só agora, hein? Colocasse aqui, ó, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula -1, olha o que o Excel vai fazer. Acabou de classificar os dados, mostrando do maior ao menor valor. A classificar é uma função muito importante também que a gente tem dentro do Excel e vai te ajudar nesse tipo de situação, de fazer uma classificação desses dados. E assim você consegue, né, exibir aquilo que a pessoa pediu, do modo que a pessoa pediu. Aqui eu estou mostrando nesse exemplo do faturamento. Então lá naquela tabela de São Paulo, que você tem aqui, ó, olha só, vou vir aqui, então lá dentro, ó, eu colocaria o classificar. E depois aqui o final, ó, ponto e vírgula, então ó, todo o filtro seria a minha matriz de despejo, e depois eu colocaria o índice de classificação, coluna 3, ponto e vírgula -1. Vou fechar e dar Enter, veja que acabou de classificar os dados de São Paulo. Então agora eu tenho uma outra tabela, tabela específica de São Paulo, classificada do maior ao menor valor. Bacana, né? Isso que a gente está apresentando são exemplos do uso da função classificar. Tem diversas formas. Igual, por exemplo, se quisesse do menor para o maior, é a opção 1. Ó. Olha lá, ó, pegou do menor valor para o maior. Então, -1 é do maior para o menor e do menor para o maior é a opção 1. Tudo bem? Vamos agora para a planilha 3. Chegamos no terceiro exemplo. Aqui, pessoal, uma situação bem interessante. E eu vou falar para vocês, eu que trabalho com Excel, gostei muito dessa função porque ela consegue, ela permite um leque muito interessante de funcionalidades para você extrair as informações ou unificar as informações do modo que você precisa. Isso daqui é uma situação hipotética, tá, de duas tabelas, mas imagine que você tivesse a tabela, né, todos esses dados em tabelas individualizadas de todos os estados. Ali é 26, né? Quantos estados tem? Tem 26? E aí, por exemplo, imagina 26 tabelas. Aí teu chefe pede para você fazer um relatório. Aí você fala, puxa, como que eu vou fazer? Eu copio e colo, copio e colo, copio e colo. Será que copiando e colando os dados, tudo, né? Vai ficar do modo que você precisa? Vai, mas você vai perder tempo. Imagina fazendo isso 26 vezes, né?
Então, será que tem uma função no Excel? Tem uma função no Excel que resolve esse tipo de problema, tá? Eu, por padrão, pessoal, eu coloco o cabeçalho, tá? Eu copio e colo o cabeçalho e depois eu faço o uso dela. É a função empilhar V. Aí eu vou pegando somente os dados que eu desejo. Eu faço lá a seleção. Ao dar o Enter, ele montou a nossa base de dados. Caramba, professor, então o senhor não faz 26 vezes? Não. Poderia ser por PowerQuery, poderia utilizar outras soluções? Sim. Mas isso é muito rápido, gente. A função empilhar V, ela resolve esse problema assim para ontem do que realmente você precisa de informação. E aí você tem uma outra base de dados agora, ó, que poderia até fazer uma tabela dinâmica, né? Deixa eu dar um Ctrl asterisco aqui, ó. Selecionei, tabela dinâmica, uma nova planilha, e aí montaria, né? Ó, colocaria a unidade, o período, o faturamento, né? Se eu venho agora aqui, ó, coloco ó, SP, você vai, professor, eu aprendi com o uso da função filtro, viu? Entendeu agora? Isso mesmo. Então, muitas vezes, você vai dar preferência no uso das funções do Excel 365. Por quê? Porque ela acaba processando mais rápido essa análise dos dados. Então, as funções que eu mostrei para vocês, quando você vê ela individualizada, é uma coisa. Mas quando você pensa em criar soluções nas suas planilhas, você vai ganhar em processamento e muitas vezes na produtividade. Deixando até a tabela dinâmica ali às vezes de lado, porque você vai conseguir resolver esse tipo de situação de um modo muito mais interessante, tá? Então isso que a gente veio mostrar a vocês hoje é o uso de 3 funções que eu considero muito importante no aprendizado do uso do Excel 365. Função filtro, função classificar e a função empilhar V. Essas 3 funções são muito poderosas e vão aí a te ajudar a trabalhar com esses dados da melhor forma possível em suas tabelas e planilhas. Agora, para por aqui? Não. Tem muitas outras funções, gente. Tem o classificar por, tem lambda, tem a empilhar H, tem a função ao pegar, tem diversas outras funções que a gente pode utilizar e aí vai da criatividade que você tem aí, né, em criação de soluções para o Excel em suas planilhas. Mas aí dentro do curso a gente tem todos esses detalhes que vão ajudar vocês aí no aprendizado, tá bom? Quer aprender? Já sabe, clica no link fixado no primeiro comentário e converse com a nossa equipe no atendimento. Pergunta, tem cupom hoje? Quem sabe tem um cupom esperando você que está acompanhando esse vídeo Aprender Excel para ontem com a gente. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.